A espera acabou, Carlo Ancelotti finalmente comandou o primeiro treino dele na seleção brasileira, foi lá no CT Joaquim Grava, a Jovem Pan Esportes acompanhou e a gente vai tentar entender o que essa primeira atividade já indica, né? Uhum. E a situação já começa com pressão, né? Tem jogos importantes das eliminatórias logo de cara, Equador fora lá em Quito daqui a 3 dias só, e depois o Paraguai aqui em São Paulo. Exato. O Brasil está em quarto lugar, precisa buscar ponte para encostar nos líderes, não tem muito tempo para pensar, né? Pois é, e esse treino é simbólico, né? Marca o início de uma era muito esperada, depois daquela instabilidade pós-Tite, com interinos, enfim. O próprio Ancelotti falou da negociação longa, 2 anos para ele chegar. Então, o foco agora é buscar os primeiros sinais, sabe? As pistas do trabalho dele. Certo, então a nossa missão aqui é essa: identificar os pontos-chave desse começo, olhar a convocação, o que deu para ver do treino e tentar projetar um pouco o futuro da seleção com o Ancelotti no comando. Isso. Vamos lá, a lista tem 25 jogadores. É uma mistura interessante, eu achei. Tem a volta do Casemiro, né? Um cara experiente, líder. Ancelotti conhece bem ele do Real Madrid, jogou 2 Copas. Isso é importante. Sem dúvida. Um pilar. E tem outros que já trabalharam com ele. Vini Júnior, Richarlison, podem ser peças importantes desse começo, imagino. Com certeza, jogadores que já entendem a filosofia dele. Mas tem novidade também, como Alexandro Ribeiro, zagueiro do Lille. E claro, uma base que veio da Copa de 2022 continua. Danilo, Alexandro, Bruno Guimarães, Martinelli. Sim, essa mescla é esperada. Mas as ausências também chamam a atenção e, assim, mostram um pouco da dificuldade inicial. O Rafinha, por exemplo, está suspenso para o primeiro jogo contra o Equador. Ah, bem lembrado. E jogadores que o Ancelotti também conhece bem, como o Endrick e Rodrigo, lesionados. Uma pena, né? Poderiam ajudar bastante nesse início. Nossa, verdade. 2 desfalques importantes do Real Madrid. E tem a situação do Neymar, né? Não foi convocado, a justificativa do Ancelotti foi recuperação física, mas a fonte até levanta a questão, né? Se ele volta, qual vai ser o papel dele? Talvez não seja mais tão central como antes. Fique essa dúvida no ar. Entendi. E ainda tem aqueles 5 que perderam o primeiro treino, né? Jogaram na véspera. Isso. Danilo, Alexandro, Léo Ortiz, Gerson e o menino Estevão, do Palmeiras. Eles já se juntaram ao grupo, mas é menos tempo de trabalho coletivo ainda, né? Complica um pouco. Exatamente. É mais um fator nesse cenário já apertado. E sobre o treino em si, o que a gente sabe? Pelo que foi reportado, a imprensa só viu o comecinho, né? Os 15 minutos de aquecimento. Deu para ver o Ancelotti ali observando atentamente, bem concentrado. Mas a parte tática mesmo, as ideias de jogo, isso foi a portas fechadas. Pois é, e aí que entra o ponto crucial, né? Com esse tempo limitadíssimo, a imprensa vê só o aquecimento, como é que ele vai implementar as ideias dele. São, no máximo, 3 treinos antes de um jogo dificílimo contra o Equador na altitude de Quito. 3 treinos. É quase nada, né? Para um técnico como o Ancelotti, que a gente sabe que gosta de ajustar taticamente os times, parece um desafio, assim, enorme, logo de cara. Será que ele consegue colocar alguma marca já nesses primeiros jogos? Olha, é natural pensar que ele vá buscar segurança naqueles que já o conhecem bem, né? Os que a gente citou. Vini Júnior, Casemiro, Richarlison. A gente já viu isso acontecer em outros trabalhos dele, especialmente quando chega assim, sem muito tempo. Faz sentido. Uma base de confiança. Exato. Mas a questão é, será que essa zona de conforto inicial pode acabar atrasando um pouco a entrada de novas peças ou de novas ideias táticas que a seleção também precisa para evoluir? É uma boa pergunta. Existe essa tensão, né? A urgência do resultado agora, nas eliminatórias. E o projeto de mais longo prazo, que é montar um time forte para a Copa de 2026. Uma Copa diferente, formato expandido, 3 sedes. Precisamente. A classificação para a Copa com mais vagas parece até mais tranquila, né? Mas o que se espera é mais do que só a vaga. O torcedor, a crítica, todo mundo quer ver um time com identidade, competitivo lá no topo. E o Ancelotti tem esse desafio, gerenciar essa expectativa enorme, enquanto tenta, em tempo recorde, dar a cara dele para a equipe. Então, para a gente amarrar aqui, Ancelotti começou, tem um grupo que mistura jogadores de confiança, experiência, algumas novidades, mas lida com desfalques importantes e, o principal talvez,
pouquíssimo tempo para treinar antes de jogos que já valem muito. É isso? É a fotografia exata do momento, um foco duplo. Apagar o incêndio das eliminatórias e, ao mesmo tempo, começar a construir a casa para 2026. A adaptação rápida vai ser fundamental, tanto dos jogadores, as ideias dele, quanto dele e da comissão técnica, à realidade do nosso calendário sul-americano, que é bem diferente. E isso, acho que deixa uma reflexão interessante pra gente, né? Com esse calendário super apertado, pouquíssimas datas FIFA para amistosos, para treinos mais longos até o Mundial, até que ponto o Ancelotti vai poder realmente experimentar, implementar mudanças mais profundas? Ou será que a pressão por resultado imediato vai forçar ele a apostar mais no que já é conhecido, na base que já está aí, adiando talvez uma renovação mais ampla?